Bem, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais uma vez nos possibilitar estarmos aqui juntos, por esse meio, aprendendo da sua palavra, estudando também da comunhão de irmãos de várias localidades, também podemos estar com os irmãos aqui de Brasília nesses momentos. Pedimos que o Senhor nos guie em tudo pelo seu Santo Espírito, nos dê direção, entendimento e também aqueles que irão falar que o Senhor possa estar ajudando. Tudo isso te pedimos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Gálatas 2:14. Gálatas 2:14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Quanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo, transgressor. Que eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Nós vimos na semana passada, né, que esse é o terceiro encontro de Paulo com Pedro. E nesse terceiro encontro é Pedro que vai até Antioquia, e chegando lá, que nós vemos a partir do versículo 11, Pedro chegando lá, Paulo teve que resistir ele na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Por isso que o versículo 14 ele fala: quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Nós comentamos bem de passagem, né, sobre isso, que Pedro, a atitude de Pedro fazendo isso, ele negava em prática aquilo que ele pregava em palavras. Ou seja, ele pregava uma prática diferente daquilo que ele falava, daquilo que pregava oralmente. E isso é muito comum, né? A gente vê pessoas pregando uma coisa e fazendo outra. Mas, às vezes, nós vemos que falhamos, às vezes, em algumas coisas, e quando falhamos, às vezes precisamos ser corrigidos. Não necessariamente que toda e qualquer falha eu tenha que falar publicamente, como Paulo fez aqui. O problema aqui que nós temos que entender, esses versículos 14 em diante, é que, primeiro, que tipo de falha que estava acontecendo, que tipo de erro que não andavam bem e diretamente conforme o Evangelho. E quem era a pessoa que estava fazendo isso. Essas duas coisas têm peso em uma repreensão. Primeiro, a pessoa era Pedro, considerado o principal dos apóstolos. Pela Igreja Católica, o infalível Pedro. Pelo livro de Gálatas, vemos que ele não é infalível. Então, já elimina o papado como alguma coisa que pudesse ser real. Pedro tinha tido, por revelação do próprio Deus, de que
aquilo que Deus purificava, o homem não podia fazer diferença e tornar impuro. Ele mesmo tinha falado isso, levantando naquele dia, e também quando ele estava lá na casa do curtidor, que desceu um lençol e ele viu, teve essa visão. Nós chegamos a comentar sobre isso rapidamente, mas em Atos que isso ocorre, e ele vê descer um lençol com animais imundos, e Deus falando, pega e come. Ele falou, não, como é que eu vou comer uma coisa que é impura? Porque os animais eram impuros que apareciam nesse lençol. E Deus falou, não torne impuro aquilo que ele santificou. Isso ele estava dizendo com respeito a Cornélio, que ele teria que, Pedro ia ser enviado até lá, para chegar lá, então, pregar o evangelho, com isso, seria dizer, usar a chave dos céus, do reino dos céus que tinha sido dada, para abrir aos gentios. Ele já tinha usado a primeira chave em Pentecostes, quando ele abriu o evangelho para todos ali que estavam, judeus que estavam ali presentes. E agora ele ia abrir para Cornélio, e também já iria fazer também para os samaritanos, por extensão do povo judeu, ele também ia levar o evangelho para eles. Mas essas duas chaves principais aí, que é os judeus e os gentios, e é Pedro que vai fazer isso. E Deus mostra como fazer, dá todos os caminhos para ele fazer isso. E ele chega a falar, ele mesmo abertamente levanta, quando surge aquele problema com as viúvas, de alimentar, aliás, quando chega começa a falar da circuncisão, desculpem, quando ele começam a questionar que os gentios tinham que se circuncidar, uma vez que eles não eram judeus e tinham que guardar a lei, então Pedro se levanta e fala, mas vocês sabem que isso não é assim. Eu mesmo, Deus mesmo me mandou lá, e eu vi que da mesma maneira como o Espírito Santo desceu sobre nós no Pentecostes, também desceu sobre eles enquanto eu falava do Evangelho. Então Deus também estendeu aos gentios, ele sabia disso. E agora ele desce para Antioquia, e chegando lá, o que acontece? Ele faz uma coisa recriminável, que é repreensível, sim. Era falho que ele estava fazendo. Ele fez, como diz aqui, ele era repreensível de ter feito o quê? Ele sentava e comia com gentios, coisa que judeus nunca podiam fazer. Mas ele sabia que agora, com o evangelho, da graça entrando, que Deus escolheu tanto de gentios como de judeus pessoas para fazerem parte da igreja, nós não podíamos fazer diferença mais. Então, ele sentou e comeu com gentios. Porém, quando chegou alguns de Jerusalém, da parte de Tiago, que era o da circuncisão, ele se afastou, se separou dos gentios e não andou mais com eles. O Paulo viu nisso um grande perigo, que talvez nem Pedro tenha visto. Qual era o perigo? De negar o evangelho que ele havia pregado. Porque se no evangelho pregava que dentre gentios e judeus, Deus ia tirar pessoas, salvar para fazer deles uma nova coisa, que era o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja de Deus, se ele ia começar a comer separado dos gentios, porque os judeus estavam ali presentes, ele estava criando o que todo legalismo cria, uma casta de pessoas mais espirituais. E as outras que não são espirituais precisam de alguma coisa para alcançar esse nível. Olha que perigo de causar dentro da igreja uma divisão entre os que são santos e os que são mais santos. E isso não é possível nas coisas de Deus. Não existe diferença. Deus não faz diferença entre um e outro. Para ele, são todos membros do corpo de Cristo. E Pedro estava fazendo isso. Como isso era uma coisa que afrontava e deturpava o evangelho que estava sendo pregado até então e que Paulo também pregava, e também porque era um apóstolo que era considerado um cabeça, Deus mesmo tinha falado, o Senhor Jesus tinha falado para Pedro, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra que era a revelação de Cristo, né? Ele iria edificar a igreja.
e de repente ele está fazendo uma coisa assim. Então Paulo teve que recriminá-lo na presença de todos, publicamente. Mas isso porque era Pedro fazendo isso e porque ele estava fazendo de uma maneira totalmente fora e contra aquilo que ele mesmo tinha pregado. Como ele vai falar mais à frente, vai falar, por acaso nós tornamos Cristo ministro do pecado? E então, porque isso que ele estava fazendo era um pecado, de fazer discriminação de irmão gentil. Era irmão do mesmo jeito, não interessava se era judeu, se era gentil, ele era irmão agora, ele era membro do corpo de Cristo. Então, nós paramos nesse 14 e daí em diante agora que a gente vai ver o que Paulo faz, né? Basicamente, Paulo lança duas perguntas, duas questões, dois questionamentos que ele faz a Pedro. O primeiro está no versículo 14. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Essa é a primeira questão que ele faz para Pedro, na presença de todos. A segunda é aquela que eu acabei de citar, que ele fala no versículo 17. É porventura Cristo o ministro do pecado? Essas duas coisas, Pedro estava como que instigando outros, ou dissimulando e fazendo outros seguirem o que ele estava fazendo. Entendo que sempre que alguém de peso numa assembleia comete uma falha assim, a tendência é ele levar outros a cometerem também. Porque vem, bom, se Pedro está fazendo isso, eu vou fazer também, porque deve ser certo, porque ele tem respeito entre nós. E o respeito entre os irmãos deve existir mesmo, mas não o respeito cego pela posição que ele pensa ter. Porque eu digo pensa ter porque nenhum de nós tem a posição que nós temos na realidade. Sempre pensamos que temos uma posição melhor do que na realidade nós temos. Essa é a verdade. Mas Pedro, que era considerado uma autoridade entre os apóstolos, ele estava fazendo aquilo. E não só fazia, mas quando viram, outros deuses também vieram e dissimulavam junto com ele, até Barnabé se deixou levar por essa história. E Barnabé estava bem fundamentado, na verdade, porque ele tinha Paulo, estava junto com Paulo por muito tempo e tenho certeza foi dissimulado e Paulo percebeu isso. Até um que é meu discípulo, o meu filho na fé, está fazendo uma coisa assim. Então ele entra recriminando mesmo. Ele censura na frente de todos. Sem ser rude, sem levantar a voz, eu creio, mas ele levanta duas questões. Primeiro, se você, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que você quer fazer agora o gentil ficar que nem um judeu? Isso é muito interessante porque Pedro, se ele tinha sentado para comer com os gentios, ele estava vivendo como um gentil também. E agora, quando chega alguém da parte lá dos judaizantes, ele pega e toma o lado de cá para talvez não causar problema, ele faz uma divisão. Isso cria na Assembleia grupos conflitantes. A pior coisa, fulano de tal tem esses partidários e esse fulano tem esses partidários. E eles se conflitam. Às vezes, direto numa discussão aberta, e se chega a causar uma divisão, acaba tendo o que nós vemos como um cisma na Assembleia e uma divisão completa, que seria uma heresia, né? Boa noite a todos. É importante, Lineu, esse comentário que você está fazendo a respeito da atitude repreensível de Pedro, né? Porque isso é algo muito comum hoje em dia, né? Muitos irmãos, quando se convertem no meio da cristandade, acabam sendo evangelizados não com o evangelho de Cristo, né? Mas com outro evangelho, e que Paulo aqui está claramente combatendo. E
às vezes pode parecer algo pequeno, né, o que Pedro fez. Mas Paulo vem nos lembrar que isso era grave, muito grave. Era totalmente repreensível, como ele diz, porque era repreensível. E o irmão até comenta no livro, né, que ofensas públicas, né, devem ter repreensão pública. E aí Pedro realmente ele estava criando uma situação aonde ele estava colocando em xeque o próprio evangelho de Cristo. E é exatamente isso que o Senhor usa a Paulo para explicar nos versículos seguintes, né? A partir dos versículos 15 até o final do capítulo 2, Paulo aqui ele faz uma introdução à questão da justificação em Cristo, né? Versus obras da lei. E que isso basicamente é uma introdução do que Paulo vai falar nos próximos capítulos aqui na Epístola aos Gálatas. Então, só reforçando esse parêntese aí, que o irmão comentou, isso deve, para nós, deve ficar muito vivo em nossas memórias, porque é algo grave. Legalismo, a justiça advindo da lei, advindo de regras, cria problemas. Isso é grave. É interessante a expressão que o Senhor usa lá com Pedro em Atos 10, versículo 15, quando ele está falando dos gentios. E segunda vez lhe disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou. Comum. Não sei se esse seria o sentido, mas eu estava pensando sobre isso. Por que comum? Né? Talvez a palavra devesse ser imundo, o que Deus purificou, mas diz comum aqui na tradução. E talvez seja por causa desse contexto. Comum e uma classe superior. Tem os comuns e os com a classe superior. E isso era o que os judeus pensavam. Em outra reunião nós estávamos falando, não nessas de Gálatas, né? Outra live nós estávamos falando sobre o novo nascimento e a vivificação. E um irmão fez um comentário, por que o novo nascimento é dito para o judeu e sempre na Bíblia normalmente novo nascimento se direciona a judeu e vivificação aos gentios. Por que ele fala tem que nascer de novo? E aí o irmão comentou, porque o judeu se colocava numa posição de que já estava numa estatura de vivo, de pé diante do Senhor, um seu orgulho nacional. E eles tinham que nascer de novo, ou seja, abandonar tudo aquilo, aquela posição que eles tinham e nascer de novo. Já o gentio era visto como morto. Claro que as duas coisas são verdade para todos nós, mas por que a Bíblia se refere a um de uma forma e o outro de outra forma? Né? E o judeu tinha esse orgulho, nós somos uma casta superior dentre a humanidade. E os outros, os gentios, são comuns. E estava acontecendo isso aqui. Pedro, com esse comportamento, estava gerando novamente esse sentimento, só que agora dentro da igreja. Dentro da igreja teria os comuns, os que vieram, eram gentios, e que não se submeteram e não se judaizaram, não se deixaram circuncidar, e os que eram os judeus nascimento, ou que se tinham sido deixados circuncidar. E aí seria uma caça superior dentro da igreja. Isso é muito perigoso, por isso que Paulo faz essa repreensão tão severa. Porque não existe isso de classe superior, casta superior. Ainda mais por obras da lei, coisas que nós pudéssemos fazer. Não, jamais. Então, aqui, eu achei interessante essa palavra lá em Atos 10, né? Comum. Não torne... não considere comum aquilo que Deus purificou. Não sei se está correto o pensamento. A palavra que é usada para esse comum, ela pode ser, de acordo com a lei levítica, impuro. Mas também tem uma conotação de inferior, uma classe mais abaixo, um degrau abaixo
Não é igual a gente. Nós somos aqui e vocês estão aqui, ó. É isso que é o comum. E realmente é isso que acontece. Coloca-se assim uma casta de gente melhor no meio dos comuns, dos mais inferiores. E é exatamente o que o povo de Israel tinha essa ideia. Basta ver a oração daquele fariseu e o publicano. Ele falava: dou graças a Deus que não me faz igual a esse pecador inferior aqui. E ele lá, coitadinho, o publicano, estava lá batendo no peito. Eu sou um miserável, e ele estava realmente muito mais elevado do que o fariseu. Aquilo que nós pensamos que somos é uma coisa, o que Deus vê que nós somos é outra coisa. Então, o que nós devemos fazer é sempre estar em sintonia, em comunhão com Deus, para saber o que Ele pensa de nós, o que Ele sabe de nós. E não pensar que eu tenho uma posição melhor porque eu consegui alguma coisa melhor, ou porque eu mereço alguma coisa melhor. Do que nós merecemos? Do que temos, o que merecemos? Nada. Porque se merecêssemos, não era graça. E nós estamos na graça. Então, a graça praticamente conflita com a lei, porque se é por lei, tem merecimento quem cumpre e tem condenação quem não cumpre. Mas a graça coloca todo mundo embaixo de um patamar só. Graça. Todos culpados, a graça agora põe todo mundo no mesmo nível. Não é que nós queremos pôr um nível ou no outro nível, ou nivelar tudo por baixo. Não, a graça põe todos no mesmo nível. Sabe qual é esse nível? Em Cristo Jesus. Então, quando você está ali tentando não comer com o seu irmão, como Pedro fez, você está basicamente dizendo que você está acima de Cristo, porque aquele irmão está em Cristo também. Qual posição você tem superior em Cristo? Nenhuma. E todos nós estamos em Cristo Jesus quando cremos no Evangelho. Então, qual a diferença que podemos fazer? Nenhuma. Quando fazemos, é a carne fazendo. Interessante é que quando Pedro se coloca debaixo da lei, ou quando qualquer irmão procura viver debaixo da lei, ele está, obviamente, não andando bem e nem diretamente conforme a verdade do Evangelho. Então, já não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é outro Evangelho. E qualquer um que pregue outro Evangelho seja anátema, como Paulo fala no capítulo 1. E o mais grave aqui é que quando um crente, um irmão, se coloca debaixo da lei, ele está praticamente, por suas obras, afirmando que Cristo seria ministro do pecado, conforme o próprio Paulo expõe aqui nos versículos seguintes. Ele diz aqui, a partir do versículo 15, nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. A pessoa pode até argumentar, mas eu sigo a lei certinho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um excelente fariseu. A palavra é clara. Pelas obras da lei, nenhuma carne. Mas eu jejuo 3 vezes por dia, eu vou a todas as reuniões, eu oro 7 vezes, eu me ajoelho 5 vezes, eu sigo essa lei que eu mesmo impus. Nenhuma carne será justificada, conforme o próprio Senhor, usando Paulo, fala. E aí no versículo 17, vem aqui a gravidade da coisa, além do que já foi dito. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Se a justificação fosse pelas obras da lei, sabendo que nenhuma carne pode ser justificada pela lei, e sabendo que em toda carne tem pecado, se Cristo concordasse com isso, se esse fosse o evangelho do Senhor Jesus Cristo, Cristo seria um ministro do pecado. Mas Paulo afirma de maneira muito firme aqui. Ele diz, de maneira nenhuma. Então, quando um homem, um crente, se coloca debaixo da lei,
É a mesma coisa dele afirmar com as suas atitudes, com as suas práticas, que Cristo é ministro do pecado. E Paulo fala aqui claramente, de maneira nenhuma. E Paulo resume bem no versículo 16, dizendo que nenhum homem é justificado pelas obras da lei. Mas ele fala justamente o contrário. É pela fé em Jesus Cristo. É pela fé em Jesus Cristo. Não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então Paulo faz aqui, ele faz uma introdução ao que vai ser dito nos próximos capítulos, mas ele já chega colocando de maneira muito firme. Ele coloca de maneira muito categórica. Se algum de nós, se algum irmão, até mesmo Pedro, qualquer irmão, por mais conhecido que seja, por mais por mais conhecimento que tenha, por mais experiência que tenha, se esse irmão se coloca na posição de Pedro aqui, ele é repreensível, né? Se Pedro, como o irmão mesmo citou, era um dos principais, o próprio Senhor, o próprio Paulo dizia que ele era o apóstolo da circuncisão e Paulo era o apóstolo da incircuncisão, né? Pedro da circuncisão e Paulo da incircuncisão. Se Pedro, que era muito bem avaliado pelos irmãos, muito bem notado pelos irmãos, foi capaz de cometer essa falha, qualquer irmão pode cometer isso. E nós temos que ficar atentos, que pode ser nós, pode ser eu, pode ser você, pode ser o irmão que a gente considera muito, por ser muito experiente, por ter muito conhecimento da palavra. Então a vida é, a justificação é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e não por obras da lei. Se eu procuro buscar justificação pelas obras da lei, eu estou fazendo de Cristo um ministro do pecado, igual Paulo afirma aqui de maneira muito contundente. Na versão do Darby, ele sempre fala de lei, não da lei. Porque quando a gente fala da lei, subentende-se que é a lei de Moisés. Mas não é só justificação pela lei, mas justificação por lei que ele está falando aqui. Que é qualquer forma de regra que nós criemos. Hoje, por exemplo, na cristandade, está muito comum cada denominação, dependendo da direção que toma, se é para o lado do pentecostalismo, se é para o lado do batismo, ou é o batismo que é o modo de se justificar. Eu me recordo quando estava uma vez em Petrolândia, lá no Nordeste, estava numa cidade lá no Nordeste, e nós fomos pregar o evangelho no mercado central. E pregando o evangelho, um motorista de táxi se aproximou da gente e questionou, mas que denominação vocês são? Não, nós não temos denominação, né? Não, como que não tem? Tem que ter uma denominação. Porque eu, por exemplo, sou batista. Eu falei, ótimo. E o senhor responde para mim, e Paulo, ele era batista? Era, porque só os batistas são salvos. Porque o batismo salva. Está escrito na palavra. Então ele começou a falar essas coisas, eu comecei a pensar, puxa vida, e na Assembleia de Deus é quem fala em língua. Na cristã do Brasil é quem segue todas aquelas regras que eles têm lá, né? E qualquer uma dessas coisas pode justificar o homem perante Deus? Isso são leis que o homem coloca, ou regras que ele coloca, na tentativa de se fazer melhor do que o outro. Entendam, toda vez que se coloca uma regra, quem seguir essa regra está nessa posição, já não é por graça. E se está nessa posição porque fez alguma coisa, é merecimento, não é graça. E já destaca você do outro que não consegue fazer o que você faz. Eu tento, mas não consigo fazer igual aquele irmão que faz isso, e daí ele põe toda a lista das coisas que ele considera que são coisas que justificam você diante de Deus. Nada disso. É fé somente. A fé que nos leva ao conhecimento da graça de Deus e pelo Espírito Santo que em nós é trazido por meio do novo nascimento. E muitas vezes, Lineu, não é só o fato de você pertencer a um grupo religioso, mas é você pertencer e você obedecer às regras impostas. Porque se você está ali naquele grupo religioso durante 10 anos, mas depois de 10 anos você para de seguir aquelas regras impostas,
esse outro evangelho que é pregado diz que eles perdem a salvação. Isso é triste, né? É triste. Porque Cristo, ele foi uma obra tão maravilhosa, tão abundante, tão grande, que não dá para expressar com palavras, para que os homens troquem por regras, né? Troquem por regras. E isso realmente que o irmão falou é totalmente certo. Não é da lei de Moisés somente, é de lei. Nós podemos criar as nossas leis. Nós podemos criar as leis. Se eu não orar 3 vezes por dia, eu não estou sendo um bom filho de Deus. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, ou seja, são coisas que às vezes nós podemos cair nesse erro de nos autoimpor regras. E é daí que vem o legalismo. E aí, obviamente, dando prosseguimento ao que já foi dito, se cria castas dentro da Assembleia. Os mais santos, os menos santos, os mais religiosos, os menos religiosos, enfim. E o Senhor está aqui, através desse estudo da palavra, da carta de Paulo aos Gálatas, nos ajudando para que nós possamos não perder de vista essa grande verdade que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A justificação é pela fé em Cristo e não nas obras de lei. Obrigado, Neu. De lei, não só da lei. Em Romanos 7, onde Paulo vai tratar desse negócio da lei, de justificação pela fé e não por lei, é interessante porque quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem: não, a lei está morta para o cristão. O cristão não precisa mais guardar a lei porque a lei está morta para o cristão. Não, a lei não está morta. Quem está morta é a pessoa, o cristão que está morto para a lei. Porque o que acontece? O que a lei faz? Quais as duas coisas que a lei pode fazer? Bênção para quem obedecer e condenação para quem desobedecer. Ora, se nós sabemos que ninguém guarda a lei, ninguém conseguiu guardar a lei, então, o que a lei faz para nós? Ela nos mata. Então, eu morri para a lei, porque ela me matou. Como que eu vou querer voltar para a lei? Esse que era o grande problema desses judaizantes em Gálatas. Ok, você ouviu o evangelho, você tem uma nova vida, você é cristão agora, você está nos lugares celestiais. Porém, vocês têm que fazer isso, e mais isso, e mais isso. Eu estou voltando, eu morri para a lei, eu vou voltar à lei outra vez? Eu morri para qualquer forma de lei. Não existe, a lei mata. Ninguém consegue guardar a lei. Ou qualquer forma de lei. Por quê? Porque a lei é ruim? No caso da lei de Moisés, é a lei de Moisés errada ou ruim? Não. Porém, o homem é ruim. E a lei demonstra que ele é. E a lei demonstrando que o homem é ruim, ele, pela lei, morre. E uma vez que ele está morto para a lei, agora tem que ser uma outra coisa, tem que valer. Por isso que se fala de ressurreição aqui. Nos 3 últimos versículos desse trecho nosso, Paulo vai começar a falar da vida ressurreta. Deixa eu abrir no meu celular aqui. Versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Isso é ressurreição. Isso é a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Qual lei comanda essa lei para viver para Deus? A lei do Espírito de vida, que fala lá em Romanos 8. Então, na realidade, é insultar a Deus falar que um cristão, depois de convertido, tem que se colocar debaixo da lei para poder não pecar mais. Você que está querendo dizer para mim, então, que a nova criação em Cristo Jesus pode pecar de novo? Não, ela não pode pecar. O novo homem não peca. Quem peca é a carne, e que em nós ainda habita. Por isso, há um versículo aqui, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo.
e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo em carne, não é na carne. Porque falar viver na carne é viver nos desejos da carne, servindo os desejos da carne. Mas não é isso que o apóstolo está falando aqui. Ele está falando assim, e a vida que agora vivo em carne, ou seja, nesse corpo, porque nós estamos nesse corpo ainda. Nós não fomos transformados ainda. A vida que nós vivemos nesse corpo, vivemos na fé do Filho de Deus. Não é na fé no Filho de Deus, é a fé do Filho de Deus. A gente não percebe, mas esses versículos têm detalhes de português, da língua aqui, escritos, que é a verdade de Deus, por isso que é a palavra de Deus. Ela tem razão de estar escrito de, não no. Na fé do Filho de Deus, não no Filho de Deus. Lógico que a fé em Cristo Jesus é a nossa fé. Mas aqui ele está dizendo que você vive na fé do Filho. Por quê? Porque é em Cristo Jesus que nós estamos agora. Foi a fé dele que nos colocou nessa posição. Foi Cristo Jesus que nos levou à presença de Deus. Imerecidamente. Nós não merecíamos nada disso. Então, todo o assunto é tratado aqui de maneira que o homem fica totalmente inexcusável e irrepreensível quando ele quer colocar alguma forma de regra para a nova vida em Cristo Jesus. Então, você quer dizer para mim, então, que o cristão não tem mais regra nenhuma, não tem lei, pode fazer o que quiser? Não. É outra lei. É a lei de vida, de espírito de vida, não a lei que levava para a morte. A lei que leva para a vida agora. Qual é essa lei? Que Cristo me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a nossa lei. Essa é a nossa lei. Cristo, o qual, filho do Filho do Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ora, se Cristo veio à cruz do Calvário para morrer e com isso ganhar vida para nós, como nós vamos viver? No velho homem? Não. Ele já foi condenado na cruz. Mas no novo. A carne, sim, ela continua aqui. E nós temos o Espírito Santo para nos dizer o que estamos fazendo e nos alertar do que estamos fazendo. E se insistimos em caminhar errado, certamente ele vai vir com repreensão, vai vir com disciplina, e até se chegar ao máximo de que, depois de Deus usar todas as maneiras que ele tem para falar com o cristão desobediente, ele continua desobediente, ele o leva daqui. Morte. Não que ele vai morrer espiritualmente, mas ele cessa de viver nesse mundo e vai para o céu, porque é melhor ficar lá do que fazendo coisa errada aqui na terra, ou dando um mau testemunho aqui na terra. Isso que é o pecado para a morte, que todos falam, pecado para a morte e tal. Então, aliás, o irmão Rafael estava falando, essa denominação faz muito disso. Quando alguém larga da denominação deles e fala que vai para outro lugar, mesmo que seja um cristão, eles falam, você não tem mais salvação, porque se você abandonou aqui, é só aqui que salva. E se você negou, você perdeu sua salvação. Eu pergunto, se eu posso fazer alguma coisa que anule o sacrifício de Cristo, eu sou mais poderoso do que o sacrifício de Cristo. E isso é impossível. Se tem algum pecado que eu possa cometer, que me afaste de Deus, que me tire das mãos do Senhor que me comprou, esse pecado é mais forte do que o Senhor Jesus. Impossível. Impossível. Então, não se perde salvação. É impossível. Aquele que foi comprado por preço. E nunca, ninguém vai tirar ele da mão do Senhor. As mãos do Senhor estão assim conosco e a outra mão assim. Ninguém tira dele. Ninguém, nem nada nesse mundo. Então, vamos andar desordenadamente por causa disso? Muito pelo contrário. Conhecendo o que nós estamos conhecendo da verdade aqui, vai nos fazer a
entender o que o Senhor quer para a nossa vida e buscar servir Ele em novidade de vida, não mais no velho homem com os seus feitos. Aquilo lá já foi dar a sentença para ele, morte na cruz. E agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e é a nossa vida. E nós, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, vivemos agora em perfeita comunhão, porque podemos adentrar na presença de Deus. E ainda quando erramos, por pura, como eu posso dizer, insensibilidade nossa, ainda insistimos em fazer alguma coisa que é contra a vontade de Deus, nós ainda temos acesso à presença dele em humilhação, nos olharmos, confessarmos nossos pecados, e ele é fiel e justo para nos livrar de toda a culpa. Porque o sangue de Jesus nos livra de toda condenação. Que maravilha de evangelho que nós temos. Não é regra, não é lei, não é sacrifício nosso, mas é vida, e vida abundante. Isso me fez lembrar de um comentário que a gente, ontem numa live também a gente estava falando um pouco sobre isso, e aí a gente comentou sobre 2 Coríntios 5,14. Ele diz, 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu li a passagem para ver o contexto, mas o comentário foi dessa primeira parte, né? Porque o amor de Cristo nos constrange. Uma revistinha que eu traduzi, da The Christian, o tema é esse: o amor de Cristo nos constrange. Tem um artigo que o irmão faz um comentário, e foi um pouco até difícil de fazer a tradução, porque a palavra constranger, em inglês, ela tem o sentido também de restringir. Então, o amor de Cristo nos restringe, constrain, ou restringe aquilo de ruim em nós. E interessante o exemplo que o irmão deu, no artigo que ele fala, né? Aqui, qual é a declaração? O amor de Cristo nos constrange. Não fala o amor de Cristo pode nos constranger, não. O amor de Cristo nos constrange, é isso. É algo reto, é algo claro. Ele faz isso. O amor de Cristo nos constrange e nos restringe da maldade. Isso também é o que ele faz. Agora, às vezes a gente pode olhar para dentro de nós mesmos e falar, mas eu não vejo isso em mim. Às vezes eu ajo por conta da minha carne e deixo correr solto, né, o pecado. E aí ele usa o exemplo do ímã. O ímã, ele tem o poder sobre o ferro. O ímã atrai o ferro. A gente fala, o ímã atrai o ferro. Não é o ímã pode atrair o ferro. Não, o ímã atrai o ferro. E se o ferro estiver muito longe do ímã, a força que ele tem sobre o ferro diminui. Então, às vezes, o que está acontecendo conosco em relação a Deus é isso. Nós estamos longe do Senhor, com pouca comunhão, e nós não vemos essa atuação do amor dele nos restringindo, nos constrangendo. Então, a nós andarmos santidade, andarmos segundo o Senhor, não é nos pormos debaixo de lei novamente, nos pormos, criarmos regras e diversos mandamentos para nós mesmos, mas é nos aproximarmos do Senhor, é estarmos em comunhão direta com o Senhor. O amor de Cristo vai nos constranger, porque o amor de Cristo nos constrange. Nós somos uma nova criação, nós temos essa capacidade de ter essa comunhão e andarmos segundo a vontade do Senhor. Então, o que nós devemos fazer não é nos pormos debaixo de lei, não é querer estabelecer novas metas para minha vida, para que se eu fizer isso eu consigo aquilo. Não, me aproximar do Senhor para andar em santidade, para andar segundo a vontade do Senhor. Não andar segundo a vontade do Senhor para me aproximar dele, porque nós sabemos que não conseguimos fazer isso.
Antes de fazer uma pergunta, momento pergunta para o Lineu, irmão Lineu. Antes de fazer a pergunta, Lineu, só um ponto interessante que o irmão Bruce coloca no comentário dele, versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Ou seja, quem morreu não foi a lei, foi eu que morri pela lei. E aí o irmão usa um exemplo no livro sobre um homem que foi acusado de homicídio, né? Ele matou uma pessoa, e aí ele foi condenado pela lei pela morte daquela pessoa. Então ele foi condenado pela lei e acabou morrendo. Sentença de pena de morte, exemplo. Só que depois que foi cumprida a lei nele, ou seja, que ele morreu por conta da condenação da lei daquele homicídio, se descobriu que ele tinha cometido outros vários assassinatos. E aí, ele poderia ser punido novamente pela lei, por esses outros assassinatos que foram descobertos depois? Não, porque ele já estava morto. Se ele já estava morto, a lei já não tinha mais alcance, né? Então, essa é a mesma situação. Nós já fomos condenados pela lei. Hoje, nós não somos mais condenados pela lei, porque nós já estamos mortos para ela, né? Isso é interessante. E agora o momento pergunta para o Lineu. Foi falado alguns temas, algumas palavras que são importantíssimas para nós entendermos o contexto do nosso viver. Eu queria que o irmão, se pudesse nos ajudar, nos mostrando as diferenças, né? Nos mostrando o que é e quais são as diferenças entre o novo homem e o velho homem, e a nova natureza e a velha natureza. Se o irmão puder falar um pouco sobre o novo homem, nova natureza, velho homem, velha natureza, seria de grande ajuda, irmão. Me colocou na berlinda, hein? São termos, muitas vezes nós temos termos na palavra de Deus e que as pessoas assumem esses termos e usam eles como se fossem intercambiáveis, né? E tem vários termos assim. Inclusive, esse é um deles, né? Novo nascimento, a nova natureza, a velha natureza, o novo homem e o velho homem, né? Tem mais outro termo que é misturado com isso daí, que é a carne, misturam a carne com o velho homem. O crente tem duas naturezas. Nós temos duas naturezas quando cremos em Jesus Cristo, porque a nova natureza, que é as coisas que pertencem à parte espiritual do que Deus fez por nós, e a gente tem essa vida em nós agora. E temos a velha natureza, que é a natureza, aquelas coisas que a carne gosta de fazer. Mas o velho homem, ele não está em nós mais. Ele foi condenado na cruz. Porque o velho homem está falando de corpo, não de natureza. O velho homem foi condenado na cruz, porque quando Cristo morreu na cruz, ele levou um juízo para pôr fim ao primeiro Adão. E agora, quando ele ressurgiu dentre os mortos, ele foi as primícias dos que dormem, ele foi as primícias da nova criação de Deus. Por isso que fala, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso sim. Então, quando às vezes você faz alguma coisa errada, assim, isso é o velho homem em mim fazendo. Não, não é. Isso é a carne. A velha natureza não fica brigando com a nova natureza. Muitos também falam, existe em mim a velha natureza e a nova natureza, que são como dois índios que ficam se degladiando, brigando um com o outro, porque... Não, a nossa batalha não é contra as naturezas. As nossas batalhas é nos lugares celestiais, nas hostes celestiais. É o Espírito Santo que está fazendo isso, intercedendo por nós. Não a velha natureza aqui com a nova natureza conflitando. Aqui, a nova natureza, a carne conflita com a nova natureza.
ou com aquilo que são os atos que deveríamos fazer como nova natureza, mas a carne quer fazer o contrário. Isso é a carne em nós ainda habitando, que é esse corpo, que eu falei em carne e não na carne, né? Aquele trecho. Porque quando você está na carne, você está fazendo a vontade dos seus desejos, a sua vontade própria. Por quê? Mas eu não morri em Cristo? Morreu. Porém, você ainda não é transformado. Você ainda não está em um corpo glorificado ainda. Existe ainda mais uma etapa para nós. Dessa etapa da ressurreição mesmo, só Cristo até agora fez. Ele é as primícias. Mas a nossa esperança é de que a qualquer momento ele venha nos levar para nos transformar. Aí nós gozaremos tudo isso. Não vai haver conflito com essa transformação. Porém, enquanto estivermos em carne, existe o conflito da carne com o espírito, sim. Com as coisas espirituais. Mas nunca eu falar que foi, isso aí foi a velha natureza em mim fazendo. Não, a velha natureza já foi condenada, já morreu, acabou. E o velho homem, com todos os suas pretensões, acabou. Agora nós vivemos em novidade de vida. Eu acho que é mais ou menos isso. Quem quiser ver com mais detalhes, procura no Definições Doutrinais. Ele fala sobre todas essas definições, essas palavras que você quer ver um exemplo: substituição, redenção, filiação, são todas palavras, perdão de pecados, reconciliação, substituição, expiação, são todas palavras usadas nas Escrituras que não são sinônimos e intercambiáveis. Às vezes uma tem a ver com outra em relação, mas não são sinônimos. Eu não posso trocar uma pela outra, porque às vezes eu posso estar falando uma doutrina errada, trocando essas coisas, entendeu? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Respondeu sim, porque esses são muitos termos, né, que servem para a nossa ajuda. E é justamente o que está sendo dito aqui. Ele fala que está morto para a lei, já está crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o irmão, você próprio fez uma citação aí de que aquele que é nascido de novo, tem a nova natureza, não peca. É o que está lá em 1 João 5, né? Que muitas versões, às vezes, trazem um sentido dúbio, mas a gente sabe que ali aquele que é nascido de Deus, ou seja, tem a natureza de Deus, a nova natureza, ele não peca. Então, isso é um fato. Mas obrigado pela resposta, irmão. Talvez seja útil eu falar mais uma coisa. Como a gente morreu mediante a lei, nós morremos, como Paulo fala, eu mediante a lei morri, e já estou crucificado com Cristo, nós temos que entender que isso é já estou crucificado. Não é eu vou ser crucificado, ou eu vou ter talvez. Isso é coisas que já são fatos ocorridos. E no livro do Bruce ele põe coisas, os aspectos da morte de Cristo e as razões disso daí. No capítulo 1, versículo 4, ele fala que a morte de Cristo coloca de lado os meus pecados. Depois, no capítulo 2, versículo 20, fala que a morte de Cristo coloca a mim de lado, coloca o homem de lado. E no 6,14, Cristo coloca o mundo de lado. Então, não é só a obra de Cristo, não só para colocar o pecado de lado, o homem de lado, mas o mundo também. Nós vamos ver mais à frente que ele vai falar do mundo. E o mundo está crucificado para mim, ele vai dizer no 6,20. Então, a obra de Cristo nos livra de tanta coisa que às vezes você fala assim, mas puxa, eu não sabia que eu tinha tudo isso em Cristo. E eu creio que naquele dia, quando nós transformados estivermos face a face com o Senhor, nós vamos entender na sua plenitude o que Ele foi para nós, o que Ele fez por nós e o que Ele é para nós, de uma maneira que hoje nós não podemos compreender. Porque o vaso hoje é frágil. O vaso não tem capacidade para suportar tudo isso. Quer ver? Vamos ver um versículo
em 2 Coríntios. É 2 Coríntios 4. Eu vou ler o versículo 6, mas o que eu quero citar é o 7. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Também falamos. Então, nós temos todas essas preciosidades hoje, mas é em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porém, a nossa esperança de a qualquer momento ser transformado, isso significa dizer não passar pela morte e estar direto com o Senhor Jesus, essa esperança que deve ser real para todo cristão, que era de Paulo. Paulo esperava a qualquer momento ser arrebatado também. Deus não permitiu. Ele foi, como sabemos, foi martirizado também. Mas nós, a cada dia que passa, estamos mais perto desse dia em que seremos arrebatados. E quando nós formos, nós vamos ser arrebatados, transformados em vida ainda. E aí nós vamos poder ser como um vaso que é suportável, não é um vaso de barro que não pode... Porque vocês já tentaram colocar num recipiente frágil, colocar coisa pesada, ele quebra. Ele não aguenta aquilo. Nós somos assim, nós não aguentamos essas coisas. Então, Deus dá na medida do que nós podemos suportar. E dá as coisas para nós, para que a excelência do poder seja dele. Porque quando nós conseguimos aguentar, é por causa da mão dele nos segurando. Não porque nós somos alguma coisa. E mais, quando nós percebemos isso na nossa vida cristã, a gente aprende a depender de Deus mais e menos ter confiança em nós. Nós não devemos confiar na carne. Não devemos confiar na carne. Nós devemos sempre saber que Deus nos guarda, somos vasos de barro, mas a excelência do poder é de Deus. Nós não temos poder em nós mesmos. Se alguém pensa que faz alguma coisa porque é poderoso e o super-homem, não é. Não existe o super-homem. Infelizmente, tem pessoas que ainda uma vez perguntaram, né? Puxa, o homem não vai, não tem nenhum... Por que não existe nenhum homem assim, super-homem, como mostra os quadrinhos de Marvel? Porque não existe. O homem é o homem, essa coisa que caiu degenerada e que só tem um caminho para ele, que é a morte. Graças a Deus que nos livrou da morte, nos trazendo a pessoa do seu filho naquela cruz e se fazendo pecado por nós, nos comprou por um preço imensurável e temos agora isso em vasos de barro para a glória e que o poder e a excelência seja de Deus. Aqui, Paulo, nesse contexto dessa parte que nós estamos estudando de Gálatas, a oposição da lei com Cristo. A lei, o legalismo se opõe a Cristo. Interessante aqui no versículo 20, no final, no início ele fala assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso aqui é uma prova de amor. Uma prova de amor, está bem claro. E o autor deste amor está muito bem identificado aqui, Cristo.
Paulo ele está falando que a justificação ela é pela fé numa pessoa, Cristo, não é pelas obras da lei. Aqui, Paulo não está falando, já estou crucificado com a lei. Não. Ele está colocando a pessoa no seu devido lugar, com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui ele não fala, a lei vive em mim. E ele continua dizendo, e a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Ele não está falando pela fé na lei. E ele continua, o qual me amou. Quem me amou? A lei ou Cristo? Cristo. E ele continua, e se entregou a si mesmo por mim. Quem se entregou a si mesmo por mim? Foi a lei? Não, foi Cristo. Então aqui Paulo, ele deixa bem assim, bem claro que a obra foi de Cristo. É Cristo que nos amou. Foi ele que se entregou. A fé é nele, não é na lei, nem nas obras da lei, nem no legalismo, nada. Então, é interessante Paulo fazer ele vai concluir aqui o capítulo dizendo essas coisas para, de certa forma, nos deixar muito bem claro o que ele vai aprofundar nos próximos capítulos. Então, o Senhor realmente está chamando as nossas atenções aqui. Já estamos mortos. Versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, mas eu estou vivo. Para quem? Para Deus. Eu não estou vivo para a lei, eu estou vivo para Deus. Viver para Deus. Crucificado com Cristo, vivendo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha, irmão, se isso não é argumento suficiente para deixar bem claro que nós não temos que ser legalistas, eu não sei que outro argumento usar, viu? Sinceramente. Aí o irmão Bruce, ele faz um comentário sobre esse versículo aqui, né? Ele faz o versículo 20, né? Ele fala que nós temos 4 novas coisas na vida do crente, né? 4 novas coisas na vida do crente. E aí ele coloca, primeira coisa, uma nova vida, quando ele diz, Cristo vive em mim. Então nós recebemos uma nova vida. De que forma? Cristo vivendo em mim. A segunda coisa, né? Uma nova coisa na vida do crente, um novo poder, que é a fé. E ele continua. E não vivo eu, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Então, é um novo poder que o crente recebe. O terceiro é um novo objeto. É a fé em quem? Do Filho de Deus. Fala aqui, o Filho de Deus. E, por fim, uma quarta coisa que o crente adquire é um novo motivo. Cristo me amou, o qual me amou. É o que o irmão Bruce ele coloca lá, de certa forma, mostrando as 4 coisas que nós ganhamos, nós recebemos, o crente, a vida do crente recebe quando crê no Filho de Deus. São essas quatro coisas. Uma nova vida, um novo poder, um novo objeto e um novo motivo. E aí Paulo encerra o versículo 21, fazendo uma afirmação que resume tudo isso que nós lemos no capítulo, né? Ele fala, não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, morreu em vão, morreu para nada. Então, se a justiça provém de lei, como os judaizantes pregavam, a obra de Cristo não valeu de nada. Cristo morreu para nada. Mas já foi bem explicado aqui essa questão que os judaizantes estavam pregando outro evangelho, estavam procurando desqualificar a verdadeira justificação que é pela fé no Filho de Deus. Como foi falado no começo, a tática desses judaizantes, ela não mudou até hoje, né? Ela resume em desqualificar o ministro. Desqualifica o apóstolo, que aí se desqualifica a verdade que ele está falando. Então, esses 3 encontros que Paulo teve com Pedro, resumindo, né, esses 3 encontros tinham a ver com as 3 acusações
falsas que esses judaizantes faziam contra Paulo. No primeiro encontro com Pedro, que foi quando ele foi a Jerusalém pela primeira vez, nós vemos que ele foi para lá para conhecer e ficou um tempo com Pedro, e fica bem claro pela passagem que nós lemos, essa passagem de Atos, que Paulo chega lá, que ele teve comunhão plena com todos os irmãos e que todos tiveram uma boa comunhão com ele. Então, a acusação que falavam que ele era um pregador renegado, que não estava andando direito, andava na contramão dos apóstolos em Jerusalém, foi provado que não é verdade, porque fica claro que eles deram a destra de comunhão, eles e Barnabé saíram de lá, ele entrava e saía entre os irmãos, os apóstolos lá em Jerusalém, sem problema, ninguém o rejeitou. A segunda acusação, né, que ele responde, essa insinuação que eles faziam, de que Paulo tinha um evangelho uma revelação meio deficiente, porque ela não incluía a circuncisão e tudo mais, e a lei, né? Isso é lá no capítulo 2, que ele trata isso daí, né? Do versículo de 1 a 10. E, na realidade, a gente vê claramente que ele fala, Tito foi para lá e ninguém constrangeu ele a se circuncidar. Se eles não fizeram isso, o que você está querendo fazer aqui na Galácia? Fazendo eles circuncidar e guardar a lei. Nenhum deles foi pedido para guardar a lei. Ele entrou como gentil, ele era um grego, não era circuncidado, e não pediram para ele circuncidar. E ninguém, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, ninguém quis circuncidar ele. Por quê? Porque era falsa essa acusação. Então ele provou isso. E nesse terceiro encontro, em que Paulo falava, a acusação que tinha contra ele, de que ele não tinha autoridade apostólica. Então ele fala desse terceiro encontro com Pedro, porque ele não só tinha autoridade, mas ele repreendeu aquele que tinha mais autoridade. E o final de tudo isso, não é que ele causou com isso, enfrentando Pedro como ele enfrentou, que ele causou com isso um problema, que daí Pedro nunca mais conversou com ele, e daí nunca mais tiveram... Assim, não, ao contrário. O que nós vemos claramente é que Pedro fala dele na sua carta com amor a respeito de Paulo, com respeito por ele. O nosso amado irmão Paulo escreveu coisas difíceis de se entender, como as demais escrituras. Deturpam as coisas que ele escreveu como as demais escrituras e coloca as escrituras, as cartas de Paulo como parte das escrituras. Então, Pedro aprendeu direitinho. Ele ouviu o que o Paulo falou para ele na frente de todos, a recriminação, e ele se reclinou, né, se sujeitou a essa repreensão e aprendeu. E, aliás, é uma coisa que a gente tem que aprender mesmo. Às vezes a gente tem que aprender duramente, como Pedro teve que aprender. Aliás, Pedro sempre teve que aprender da maneira mais difícil, parece, né? Porque ele que veio todo, não, Senhor, eu jamais. Foi o primeiro a negar. Sabe? Então, tudo... Chegou o servo lá e pá, cortou a orelha do servo. Fez o Senhor fazer um milagre lá para cobrir o erro de Pedro. Então, ele era voluntarioso, mas ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele teve que aprender chorando, quando ele viu que negou. Ele teve que aprender lá quando ele estava sozinho, lá no coisa, e estava nu, e falava, vou pescar. Já tinha desistido. Falava, o senhor morreu, o que eu vou fazer? Eu vou voltar à minha velha vida. E foi pescar e ficou nu ainda por cima. Quando o senhor chega, ele pula de vergonha na água. E aí o senhor chega e fala com ele, amas-me, Pedro? 3 vezes. Fala, Senhor, tu sabe todas as coisas, o que eu posso fazer? Ele aprendeu. Aí chega como apóstolo, outra vez ele faz a mesma coisa. Ele prega um negócio e pratica outro, Paulo recrimina. Ele aprendeu de novo. É porque ele erra muito? Não, é porque ele é igualzinho, nós somos igualzinho a Pedro. Nós podemos ter que ser recriminados muitas vezes. O que nós temos que tomar cuidado é para não tomar ofensa, como ofensa um irmão te ensinando. Antes, falar, o Senhor sabe, eu me reclino, eu cedo, eu errei, confesso, errei, e continua. E você vai sair dessa muito mais conhecedor de qual é o Deus que você tem. Todas as vezes que nós somos teimosos, queremos bater de frente e fazer a nossa opinião valer, nós vamos sair mais humilhados do que quando nós começamos a fazer essas coisas. Porque
o Senhor vai entrar e tomar conta da coisa. E nós vamos aprender. Temos que aprender, às vezes, assim. 3 maneiras que você tem de aprender. Obedecendo, fazendo o que os outros aprenderam, ou apanhando. A gente sempre prefere a última. Seria mais fácil só obedecendo, né? Mas a gente prefere a última, que é só apanhando. Mas também tem a de aprender pelo exemplo dos outros. Você pode aprender assim também. Ver o que, olha, o que aconteceu. Como eu tenho certeza, Barnabé, a hora que viu o que Paulo falou para Pedro, ele se sentiu envergonhado também de ter caído na dissimulação de Pedro. Mas havia necessidade de que fosse feito em público, porque era uma coisa que todos tinham que ouvir, porque todos tinham que entender. E agora, Paulo montou um cenário que a hora que ele entrar no próximo capítulo 3 agora, ele vai poder falar abertamente para os Gálatas, olha, com o evangelho que eu estou pregando para vocês, que não é o que aqueles judaizantes estão querendo falar, com a autoridade que eu estou falando com vocês, a ponto de eu ter falado como falei com Pedro, e tendo a comunhão dos irmãos, eu não estou andando em distonia, ou em falta de sintonia com os irmãos, eu estou em perfeita comunhão com meus irmãos, como que os Gálatas iam poder negar o que Paulo estava falando? Porque agora Paulo vai entrar no capítulo 3 para fazer aquilo que o livro de Gálatas é, a defesa do evangelho, como nós dissemos. E em Romanos, ele ensina, explica o evangelho, e aqui em Gálatas ele vai defender o evangelho, porque o evangelho aqui na Galácia estava a perigo, estava passando por perigos por causa desses judaizantes, porque o legalismo destrói o evangelho. Destrói o evangelho. Eu gosto também desse versículo 17 e 18 aqui. Ele já foi comentado, mas ele diz: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Aqui eu vejo que Paulo está mostrando de quem é o evangelho, que não é algo da mente dele, mas de Cristo. Ele não fala que o sentido que seria Pedro estava obedecendo à lei. E aí ele entendeu que não era através da obediência à lei que ele iria ser justificado. Então ele parou de confiar na lei e passou a seguir a Cristo. Chegou um belo momento que ele voltou atrás, começou a se pôr debaixo de lei. O que ele estava dizendo? Cristo guiou ele para o caminho errado. E é por isso que ele fala: porventura Cristo é ministro do pecado? Cristo guiou você a abandonar o caminho da justificação? E aí ele fala: de modo nenhum. Então, ele não fala que Paulo, né, eu guiei vocês a abandonarem a lei. Ele mostra que isso era uma doutrina que Paulo tinha recebido de Cristo, mostrando que esse evangelho, essa forma de salvação, vai muito além do que revelado a ele. Mas foi a pessoa de Cristo que deu. Não é porque ele estava falando, mas porque Cristo assim ensinava. Essa era a doutrina de Cristo. E aí, Cristo jamais, isso era um pensamento, né, como ele fala, de maneira nenhuma, quase inconcebível. Cristo guiou as pessoas a abandonar o caminho da justificação de maneira nenhuma. E aí ele fala, porque se torna a edificar aquilo que destruir, ou seja, eu dizia que o caminho da lei não era mais o jeito de ser salvo. E aí eu edifico novamente, não, é realmente o jeito de ser salvo. Eu me constituo transgressor. Eu transgredi ou a abandonar, quando eu abandonei a obediência à lei, ou então eu estava indo no jeito certo e eu voltei para o errado. De uma forma ou de outra, eu me constituí transgressor. Então, é interessante, eu vejo aqui essa forma que Paulo fala, né? Que não era um pensamento dele, que ele tinha inventado da cabeça dele, mas que ele tinha recebido do próprio Cristo. E Cristo tinha guiado ele e também a Pedro a não confiar mais nas obras da lei, mas confiar em Cristo para a justificação. Mais um detalhe desses versículos, que a gente vê a perfeição da palavra de Deus. No versículo 17, ele está falando assim, pois se nós
que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo menino do pecado? De maneira nenhuma. E agora ele muda a pessoa do verbo. Versículo 18. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, ele não põe mais o nós aqui. Lá em cima ele estava falando de nós, agora começa a falar do eu. Se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando ele começa a falar da experiência individual que cada um tem que ter com o Senhor, ele põe na pessoa dele. Ele não fala da nossa, incluindo todo mundo, porque eu não tenho jeito de fazer isso. Aquilo que eu falei, Deus não tem neto, ele só tem filho. Então, ele não vai me salvar e é mais os que estão comigo. Ele vai salvar individualmente cada um. E como Paulo vai falar dessa salvação, que é uma coisa pessoal. A salvação é um contato seu pessoal com a pessoa do Senhor Jesus. Aquilo que eu falei outra vez, eu não sei se foi nessa live ou em outra que eu falei, quando o Senhor Jesus sai lá, está do lado de fora do sepulcro de Lázaro, ele chama Lázaro pelo nome, porque se ele só falasse levanta e sai, se levantava e saía todo mundo vivo, ressuscitado. Ele chama por nome, porque ele sabe do poder da palavra dele. E assim, quando ele fala com você, é individual. Não adianta eu falar assim, você é cristão? Você crê em Jesus Cristo? Ah, mas meu pai crê bastante, viu? Ótimo, ele vai ser salvo. E você? Ah, mas meu pai é pastor. Ótimo, e você? É você que tem que decidir. É individual. Como ele fala nesses 3 versículos aqui, eu. Não é que ele está querendo dizer do eu, não. Porque é uma questão pessoal entre ele e Cristo, que ele só pode dizer dele. De mais ninguém. Então, é interessante como a palavra de Deus tem esses pequenos detalhes que você, às vezes, na leitura diária, passa batido e você não percebe. Mas quando você destrincha a palavra e medita e vê mais, você entende como é perfeita a palavra de Deus. E qualquer louco que venha falar para mim que tem incongruências na palavra de Deus, eu peço para mostrar onde. A maioria não sabe nem abrir a Bíblia. É só isso. Então, nos próximos capítulos, começa aí a defesa do Evangelho. Então, veja a hora da gente poder aprender mais do Senhor, né? Irmãos, não sei, tá acabando, mas se alguém aí quiser fazer alguma pergunta sobre o que foi dito hoje, o momento é esse. Fale agora ou pergunte na próxima live. O Luiz Amalfi pode responder tranquilo. Elineu, só para não perder o costume, quando você estava falando aí de Pedro não se ofender, né, quando foi repreendido por Paulo, Pedro não se ofendeu. Aí já veio à memória a frase do livro, As Coisas que Servem para a Paz. Até coloquei no chat ali. A humildade não se ofende. Então, a característica de uma pessoa que realmente é humilde realmente não se ofender. Como Pedro, né? Pedro aqui ele teve uma atitude madura de não se ofender com a repreensão de Paulo. O irmão Luiz Amalfi, se quiser dar uma palavrinha aí, você tem 3 minutos. Viu, irmão? Fica à vontade. Eu estava pensando só em Mateus, quando fala que o Senhor ele era manso, humilde, manso e humilde, né? Exatamente isso que o irmão está falando, né? Então, a humildade não leva ofensa, né? E a mansidão é aquela que não ofende. São os dois aspectos, né, que nós precisamos aprender, né? Uma é não ofender, né? Porque nós somos muito rápidos, né, no gatilho, às vezes, né? Às vezes, numa resposta, alguma coisa assim,
Eu, quando trabalhava no banco, eu aprendi uma coisa da minha chefe. Ela falou uma coisa muito sábia, assim, com relação a responder, né? E às vezes a gente recebia um e-mail, alguma coisa assim, que já dava vontade de responder na hora, né? Uma vez ela me chamou e falou assim: Luiz, se você tem alguma, né, às vezes uma pessoa escreve alguma coisa e você não gostou, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Se for um e-mail, nunca responda o e-mail no mesmo dia. Vai para casa, dorme com ele e depois, no dia seguinte, você responde. Sem dúvida, você vai responder diferente. E eu achei muito interessante isso, né? E muitas vezes, quando alguém fala alguma coisa e pisa no nosso calo, enfim, né? Fala alguma coisa que a minha carne não gostou, né? Porque o Lineu falou uma coisa interessante, que às vezes alguém fala alguma coisa para mim, pode falar para nós, né? E nós não gostamos do que nós ouvimos, né? Mas nós precisamos lembrar que pode ser o Senhor que esteja nos falando aqui, né? E às vezes a gente pega e, por assim dizer, quer responder o e-mail na mesma hora, né? Nós vamos fazer bobagem, né? Nós vamos fazer bobagem e nós vamos acabar nos arrependendo depois, né? E vamos ter que, então, chamar o irmão, enfim, a pessoa e nos desculpar, né? Então, que o Senhor nos ajude, né? A nós não sermos rápidos, né? No gatilho, né? Com relação a nosso irmão, né? E o Senhor pode nos ajudar a isso, né? Como o Lineu falou, né? Todos nós estamos aprendendo, né? E não existe alguém que vai dizer assim, eu sei, eu aprendi, né? Porque aquele que falar isso, na verdade, ele não sabe como convém saber as coisas, né? Então, é isso aí. Cheguei um pouco tarde na reunião, né? Mas é isso aí. Existia um presidente, eu sempre conto essa história, que existia um presidente americano, Calvin, ele chamava de Quiet Cal. E ele sempre ficava nas reuniões do Congresso, quando reunia com os ministros, ele sempre escutava e nunca falava, né? E um dia alguém perguntou para ele: escuta, senhor presidente, por que o senhor nunca responde nada? Por que o senhor nunca fala assim, né? Ele falou: porque eu nunca tive que me retratar de uma coisa que eu não falei. Então, tem que tomar cuidado quando abre a boca de falar. Eu tenho uma técnica, viu, Luiz? Quando eu recebo alguma coisa que me ofende, eu escrevo, mas não mando. No dia seguinte eu leio. Eu apago metade e acabo mandando um negócio completamente diferente. Tem um versículo que fala, né, que na multidão de palavras há pecado, né? Eu não me recordo qual que é o versículo, mas em outra oportunidade. Bom, irmãos, então acho que deu horário, né? Foi muito bom. O que é bom passa rápido. Se alguém quiser orar para poder encerrar então a live, e aí hoje é terça, na quinta-feira nós vamos continuar com a permissão do Senhor a partir do capítulo 3 de Gálatas. É isso, Jonathan? Tá certo? Então eu vou deixar aberto aí para algum irmão orar. E vamos aproveitar que o irmão Luiz está aí, né? Eu pedi para o irmão Luiz agradecer aí pela live e a gente encerra hoje, tá bom? Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, a oportunidade de podermos estar aqui agora nesse tempo juntos, meditando na Tua palavra. E agradecemos, Pai, essa oportunidade. Pedimos por nossos irmãos também, todo mundo, Pai, com todo esse problema dessa pandemia, que Tu esteja guardando, Pai, a cada um, conforme a Tua vontade. E também, Pai, nos ensinando
nos mostrando a tua vontade. Nesse tempo, Pai, possamos aprender aquilo que tu queres nos ensinar. Assim nós agradecemos e nos encomendamos em tuas mãos, dando-te graças, Pai, no nome do nosso bendito Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém.